Olá, o Agenda Aparecida de hoje vai falar sobre diversidade religiosa. Com ela, Carolina Dias e Alaxé, que também é da Coordenadoria de Direitos Humanos de Aparecida de Goiânia. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Para participar desse bate-papo com a gente, a jornalista Josiane Coutinho, da Band News FM. Obrigado, Josiane, pela sua presença. Obrigada pelo convite, Rafael. Seja muito bem-vinda, Carolina Dias, e agradeço a todos pelo convite. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. O que é Yalaxé? Bom, eu me chamo Carolina Dias. Esse é meu nome de batismo, porém eu sou mais conhecida como Carolina de Oxum, né? O meu posto dentro das comunidades tradicionais de matriz africana é o posto de Alaxé, dentro do meu terreiro, né? Que o meu terreiro chama Ile Axé Onileuá Zanadô. E Alaxé é um posto a qual ocupa a segunda pessoa dentro de um terreiro. Porque na ausência do pai ou da mãe de santo que está ali, numa viagem, ou porque está doente, ou porque está acamado, por algum motivo, aí Alaxé é a segunda pessoa a qual as pessoas se referem dentro daquele terreiro. Tanto é um posto político, administrativo, quanto um posto religioso. Para dentro das religiões de matriz africana, Yalaxé é como se fosse uma grande mãe para dentro daquele terreiro. É uma hierarquia? Isso. O candomblé, ele é altamente hierárquico. Então, assim, ele é subdividido desde o não iniciado, do iniciado. Aí você tem obrigações de 1 ano, 2, de 3 anos, de 7 anos, a qual vai te crescendo dentro da hierarquia, até você ter ou não o caminho de ser uma liderança religiosa, que a gente fala que é Babalorixá e Alorixá. E aos que não se tornam lideranças religiosas, eles permeiam alguns postos, que é o caso do meu, por exemplo. Eu sou um posto de uma casa a qual eu já pertenço, né? Eu não vou montar uma outra comunidade. Carol, uma pergunta, você falando de hierarquia, nas demais religiões também existe essa hierarquia, mas aqui no Brasil nós passamos por um momento de intolerância religiosa, principalmente com as religiões de matriz africana, como é o candomblé, né? O que acontece? Todas as religiões, elas sofrem sim algum tipo de discriminação. Porque o ser humano, ele começa a ter um raciocínio lógico a partir das suas experiências, né? Das suas vivências. Quando você vai lidar com opinião alheia, às vezes tem gente que não consegue entender a diversidade como um todo, né? E é onde acontecem alguns casos de discriminação, de intolerância. E isso acontece em todas as religiões. Porém, o que acontece com as religiões de matriz africana? As religiões de matriz africana, ela faz parte de um processo histórico muito complicado. Por quê? Está intimamente ligado ao corpo negro. Corpo negro esse que foi traficado, trazido e explorado e colocado, submetido a experiências que não foram bacanas dentro da construção do nosso país, que está ausente de ter as mesmas oportunidades do que um corpo branco, porque o corpo negro traz tradições africanas, inclusive religiosas, que não são padrões eurocêntrico. Então, o corpo negro está intimamente ligado ao racismo. E o que acontece com as religiões de matriz africana, que mesmo eu branca de turbante, eu trago resquício desse racismo. Eu trago o processo histórico dos meus ancestrais criminalizados por ter uma religião negra, né? Então, a intolerância ela é mais acentuada porque também está ligada ao processo étnico-racial. E as religiões de matriz africana, ela é dada pelo Decreto 6040 como uma comunidade tradicional, não só uma religiosidade. Então, as comunidades tradicionais, elas têm que ser vistas numa perspectiva óptica de etnia, assim como a comunidade cigana, a comunidade quilombola, a comunidade ribeirinha. Então, esse decreto permite às religiões de matriz africana lutar por direitos que, às vezes, as pessoas acham que outra religião também estão naquele processo,
Só que das religiões de matriz africana foi tirado a evolução normal, natural, assim como outras religiões tiveram. Então, para a gente trabalhar esse processo de desconstrução e de intolerância religiosa, a gente tem que ir na raiz do problema, que é o racismo. Isso. E aí, quando a gente lidar com uma intolerância religiosa para a religião de matriz africana, a gente está falando de racismo religioso, abarcado e protegido pela lei de racismo, né? Porque você tem que ver na perspectiva étnica da questão. Caroline, como é que tem sido essa luta diária? Porque é uma tentativa constante, né, de luta, de identidade, de predomínio, de mostrar de fato quem a comunidade religiosa de matriz africana é na sua existência. Como é que tem sido isso aqui em Aparecida de Goiânia? Bom, a luta das religiões de matriz africana, ela não vem apenas do processo de intolerância, ela vem desde a sustentabilidade, né? Como uma religião uma religiosidade de matriz africana permanecer viva dentro de uma sociedade altamente racista. Como manter um terreiro e dar a ele a oportunidade de resistir naquele espaço, se o tempo todo ele tem ataque da questão do costume, da questão da forma com que o outro trata o próximo, é a questão da inclusão da diversidade dentro desse terreiro, da sustentabilidade. Como a mãe de santo vai dar uma sustentabilidade de cuidar de tantas pessoas no espaço coletivo? Da onde ela vai tirar essa renda, né? Quais são as oportunidades daquele espaço resistir? E aí, então, eu venho até referir que o governo federal, há um tempo atrás, fez um Plano Nacional de Desenvolvimento das Religiões de Matriz Africana, baseado no Decreto 6040. Então, esse plano traz as formas de sustentabilidade e o conceito do que é uma cultura, uma tradição de religião de matriz africana enquanto religioso. Aí vem a outra questão. Como lidar com a intolerância, com a opinião alheia, né? Como você ter a sua identidade sem você se negar perante uma sociedade, né? Eu acho que o discurso da diversidade ele é muito importante nos espaços públicos, ele é muito importante dentro das escolas, porque hoje a gente tem uma lei 10.639 obrigatória dentro das escolas, né, que é contar a história da África, e é a oportunidade que a gente tem também de contar a história das religiões de matriz africana e por que não atacar as religiões de matriz africana, né? As religiões de matriz africana hoje, elas lutam, inclusive, pela preservação ambiental, pelo cuidado com o próximo, pela inclusão da diversidade, né? Então, ela acaba tendo um papel até de Estado, né? Então, os terreiros, eles acabam fazendo um papel de Estado na questão de buscar o respeito com o próximo, de dar a mesma oportunidade, de incluir aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e trazer sustentabilidade para aquelas pessoas que às vezes estão passando necessidade, né? Então, é muito importante a gente entender como um todo. Inclusive, eu ia tocar nesse assunto, na questão do ensino religioso nas escolas. De que forma vocês enxergam isso? Porque quando a gente fala de ensino religioso na escola, automaticamente a gente puxa, né? O ensino puxa para as religiões que são, como se diz, padrões, né? Entre aspas, até para que as pessoas entendam. O catolicismo, o protestante e a religião de matriz africana acaba sendo banalizada e ficando de fora por causa desse preconceito. Por isso eu te pergunto, de que forma a gente pode inserir esse ensino religioso dentro da escola, abarcando todas as religiões e dando liberdade religiosa às famílias? O que acontece é que a Constituição Federal está ali com direito amplo de crença, artigo 5º, inciso 6º. Mas a lei existe há muito tempo, né? E a intolerância continua, né? E quando você traz isso para dentro da escola, você está fazendo uma construção do que é uma religião de matriz africana para uma criança, ela precisa de ter experiências boas para enxergar aquilo como algo que possa ser incluso com respeito, né?
E às vezes você não encontra pessoas preparadas para debater e dizer sobre o que é diferente de uma forma respeitosa. Nós, de religiosos de matriz africana, a gente tem várias experiências ruins com filhos que estão inseridos na questão da educação, no processo da educação dentro das escolas. E eu digo, não é só pública, não é só privada, é a questão mesmo de lidar com o diferencial, com a identidade de uma criança que é diferente da maioria das outras crianças. Carol, por favor, explica essa parte que você falou da questão das religiões tradicionais, da religião de matriz africana, sobre essa questão de cristã, até para o pessoal entender. Uhum. Quando eu remeto que as religiões de matriz africana não são cristãos, é porque ela não tem a mesma base de construção, assim como as outras. É uma religião politeísta, porque a gente tem vários deuses, e esses deuses estão diretamente correlacionados à natureza. Por exemplo, Oxum é a água doce, Xangô é a representação do fogo, Oxalá é a representação do ar, Omolu é a representação da terra. E em cada passo que a gente fala que os orixás eles estão representando um elemento da natureza, está ligado à construção do mundo. Então, assim como a Bíblia, ela conta as passagens, a evolução, a construção, né, do mundo, a gente tem a nossa forma oral de contar, não é escrita, e aí a gente tem a nossa própria construção baseada nos elementos da natureza, né? E os orixás, eles foram, de uma forma, colocados como se forem seres humanos, foram humanizados para que conseguíssemos entender a importância dele nas nossas vidas. Então, tornou-se uma religião politeísta. Carolina, você cita também a questão da linha, né, de trabalho do candomblé, de trabalhar a sustentabilidade e a vulnerabilidade de algumas famílias, né, que estão em situações de risco e outras situações. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse assunto, porque as religiões de matriz africana às vezes são encaradas como os fazedores do mal, né? Eles fazem o mal. E como é que vocês têm trabalhado essa questão dentro das religiões para acabar, né, ou para combater essa ideia errada de que as religiões de matriz africana são fazedores do mal? O que acontece é que o religioso de matriz africana, por estar inserido num terreiro, que é um espaço coletivo, ou seja, o que é uma religião de matriz africana? É você ter várias pessoas no mesmo espaço, que às vezes alguns moram ali, outros não, e que tem um costume próprio. Por exemplo, eu sento com meu irmão de santo na esteira para almoçar, coisas que outra religião não existe, né? E o meu irmão de santo, ele tem uma ligação comigo espiritual, que passa a ser uma questão familiar, mesmo não sendo uma ligação sanguínea. E dessa forma eu consigo entender várias pessoas dentro da diversidade, como ela é, ou seja, dentro da minha religião eu tenho o idoso, eu tenho o público LGBT, o transexual, eu tenho a criança, eu tenho o adulto, eu tenho quem tem emprego, quem não tem emprego, eu tenho pessoas de boa índole, de má índole, assim como todas as religiões, e que estão inertes, estão inseridas no mesmo espaço, com uma vivência coletiva e um costume próprio. Assim eu consigo entender o outro da melhor forma. Então, quando alguém me ataca, eu entendo que o contexto histórico que ele vem não é o mesmo do meu, né? Então, eu entendo que eu tenho que respeitá-lo para ele poder me respeitar. Não atacá-lo por ele não me respeitar. E por isso a gente pede sempre o respeito com o próximo, principalmente com as religiões de matriz africana. O Agenda Aparecida fica por aqui. Hoje tivemos um assunto bacana aqui no nosso programa, falando sobre diversidade religiosa com Carolina Dias. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e axé a todos. Josiane Coutinho, jornalista da rádio Band News FM, esteve participando conosco. Obrigado, Josiane. Obrigada pelo convite, Rafael. Obrigada, Carolina, pela conversa esclarecedora. É muito importante que a gente possa debater esse tipo de assunto até para tratar essa questão da intolerância religiosa hoje no país. Obrigada a todos e assistam a Agenda Aparecida. O Agenda Aparecida hoje foi gravado em um novo cenário, feito aí pelo artista aparecidense, artista plástico Marcelo Costa. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa.